Estamos começando mais um De Frente com Michele e hoje eu tenho o prazer de recebê-la, gente. É uma pessoa muito, muito, muito especial, mas daqui a pouquinho ela aparece aí para vocês. Antes disso, eu quero agradecer a todos os meus colaboradores, a todos os meus parceiros, patrocinadores, a Magras, um beijo grande para todas vocês. Quero agradecer a Marina Lorenzini, eu quero agradecer o Clube de Tiro Rebelato, o Buffet Lago Azul, lá de Urupês, Sandra, Carlão. Um beijo, me espere que eu vou aí um domingo, pra gente passar um domingo juntos. Quero agradecer também ao Merlin, ao Mercavejo, a todos vocês, são muito especiais, fazem a diferença no meu coração e faz a diferença, é claro, para todos nós. Minha eterna gratidão. E é claro que eu não posso esquecer da Rosana Tomazini. Rô, você que esteve com a gente na última gravação, você é uma pessoa maravilhosa, te amo. Isa, você aqui comigo hoje. Ai, que prazer imenso estar aqui contigo. Deus, pela primeira vez. A gente já se conhece há anos. Gente, é ela que cuida da minha vida já há uns 4, 5 anos. É, mais ou menos isso. Estamos firmes aí. A minha vida contábil, tá? Eu tô falando de problema. Eu não tô falando de somente coisas boas, né? Eu tô falando da dificuldade. Vem mensagem lá quando tem aquele probleminha pra resolver, né? Eu acho que ela fica assim, na hora que ela vê uma mensagem minha, ela fala, meu Deus, o que vem agora? E quando vem dela, então, pra mim? É aquele frio na barriga. Eu falo, ai, minha Nossa Senhora. O que será que vai ser agora? Ai, então é um prazer ter eu você que agradeço, aqui. viu? Um prazer enorme estar aqui, falar um pouquinho, né, sobre a carreira contábil, falar sobre empreendedorismo, Sem né, dúvida. principalmente pelas mulheres aí que tanto precisam entender sobre esse assunto, finanças, contabilidade. Nossa, isso é tão importante. Importantíssimo, né, para um negócio. Então é um prazer estar aqui contigo, falar Então, para essa mulherada toda, né? Vamos começar. Primeiro passo é você falar um pouquinho de você. Quem é a Isabelle? Ai, falar da gente, né? Ai, Às difícil. vezes a gente enrosca, né? Nem fala. Mas, assim, a minha trajetória, eu tenho muito orgulho, né? Da onde cheguei. Às vezes a gente fala, meu Deus, tanta coisa para percorrer, mas se a gente olha para trás e vê tudo que a gente já conquistou, né? Eu iniciei na carreira contábil há 21 anos. Meu Deus. E, assim, foi por acaso. Meu Sério? sonho sempre foi ser arquiteta. Sério? Quando pequena, meu pai sempre ia na banca de jornal, comprava um gibi pra ele, e eu ia lá na área de revista de arquitetura. Não acredito, Isa. Sério? Eu sempre fiquei imaginando que fosse alguma coisa na área de exatas, assim, né? Mas, sabe, focado para essa área mais administrativa, contabilidade. E é claro, ela é professora também. Mas deixa ela contar. E aí, né, mas na época, né, a família não tinha tantos recursos financeiros, né, e a arquitetura era um curso só integral. Sim. Então eu falei, bom, eu preciso partir para uma área que me interesse. E realmente a área de exatas me despertou, porque eu tinha uma influência do meu pai, que era vendedor, mas ele tinha uma cabeça fantástica para contas. Então eu falei, bom, eu vou por aí, né? E fui, e estava abrindo o curso de Ciências Contábeis no IMES, aqui em Catanduva. Olha. Eu sou formada na primeira turma do IMES. Que legal. E nós tivemos nota máxima no provão do MEC naquela época, né? Era provão do MEC. E aí eu fui para Ciências Contábeis. Eu falo que sempre tem um destino, nós somos predestinados a algo, Pode ter né? certeza. E eu passei em terceiro lugar no vestibular, né? E quando eu fui fazer inscrição, fiz inscrição, tudo, o meu coordenador do curso ligou, falou, olha, Isabelle, você é a primeira mulher aqui da lista que passou, né? Que é o terceiro lugar, primeira mulher. Eu queria ver se você podia vir aqui, convidar as meninas para vir aqui, né? As meninas não faltarem, porque eu vou trazer uma mulher para dar uma palestra magna, né? Aqui. E eu queria que você viesse convidar as mulheres, né? Para estar presentes, sem medo do trote. Do trote, né? Principalmente. E assim fui e descobri que tínhamos em torno de 6 a 7 meninas e o restante em torno de 40, 45 homens, né?
Meu Deus do céu. E aí, comecei nesse universo aí das ciências contábeis e esqueci a arquitetura por completo. Hoje a arquitetura é só no olhar, né? Quando a gente vai fazer uma reforminha na casa, a gente sempre tem aquele, né? Mas a minha paixão hoje é finanças, que é onde ingressei. Então, eu me formei em 2003, né? Então, já estamos aí há algum tempo. E aí eu fui trabalhar na área de controladoria. Ainda na faculdade eu fui trabalhar numa indústria de suco aqui de Catanduva, na área de controladoria. Que também era dominada por homens, sim, não era? Sim, por homens. Porque né, nós estamos falando aqui de um mercado, gente, principalmente a contabilidade, uma área totalmente dominada pelos muito homens. Masculina, né? Muito masculina. Mesmo quando eu me formei em administração, eu me formei em 96, olha só. A maioria da classe eram homens, eram meninos, né? Então, por exemplo, tinha uns 30 meninos, se eu não me engano, e umas 10, 12 meninas. Eram somente. aquelas aventureiras, né? No caminho ali. E ainda ficava perguntando, quando que vocês vão casar? Exato. Né? Porque ainda eu era daquela época do, nossa, casa logo, casa cedo, exato. Né? E aí, nessa área que realmente eu me apaixonei e permaneci, trabalhei muitos anos nessa indústria. Aí ainda, logo que eu saí da faculdade, esse mesmo coordenador estava saindo daqui do IMES e indo para a Unirp lá em Rio Preto. Olha! E aí depois de um ano mais ou menos de formada, eu recebo uma ligação dele e fala assim, vem trabalhar comigo. Isso. Preciso de uma professora assistente mas eu sempre fui aquelas CDF, né, que sentava na frente, né? Ainda os meninos lá do fundão, porque ele dava a lista de chamada o professor dava a lista de chamada para eu controlar. Né? E ele não fazia chamada, quem fazia era eu. E os meninos do fundo chegavam, põe presença pra mim que eu vou sair. Mas eu não punha, lógico, né? Eu sabia que era a minha confiança ali que tava em teste, né? E aí ele me chamou pra ir trabalhar com ele depois que me formei. Fui pra Unirp e tô lá desde 2005. Meu Deus! Como professora assistente eu iniciei. Professora assistente, assim, primeiro dia de aula ele entrou, deu a aula dele, eram 4 aulas. Te apresentou. Ele falou 30 minutos, o restante falou tchau, agora é com você. Né? Então, aquele dia eu falei, meu Deus, o que é você? Eu falo, não, aqui a oportunidade tá aqui. Então vamos agarrar e aproveitar. E eu tô aí com ela há 21 anos, né? Meu Deus. E 20 anos, né? E depois assumi a coordenação do curso, porque esse mesmo coordenador, ele acabou, né? Já com 80 anos, ele vai fazer 80 anos. Ele se afastando tô indo e tá aí pra você. O filho é teu. Exatamente. Assume. Ô Isa, agora vamos falar uma coisa. Você falou que quando você se formou, eram pouquíssimas meninas e uma grande maioria de meninos. Dentro do mercado de trabalho, como que foi o início? Realmente era dominado também pelos homens? Porque a gente sabe que sim, né? Grandes empresas. Você sofreu, assim, preconceito por ser mulher? Por eles acharem que você não tinha aquela visão que o homem poderia ter? Porque eu gosto de tocar nesse tema, tá, gente? Vocês sabem que o nosso podcast, inclusive, é para falar disso. E eu ando muito tranquila, nem falo muita coisa, mas eu vou deixar para ela nem falar. põe muito dedo na ferida, né? Sim, né? Isso lá atrás, né? E uma mulher assumindo um papel dentro da controladoria e trabalhar com finanças, mas eu acho que assim, foi difícil, né, porque a gente tem que se impor de uma certa forma, que a gente traga credibilidade. Isso, que a gente não está acostumada, vamos dizer assim, porque também a gente não é criado para isso, né, então nós temos realmente que, assim, colocar, né, mostrar ou fazer um papel ali naquele momento, onde a gente possa realmente mostrar, né, a nossa capacidade, o que sabemos, o que devemos fazer. Sem ter medo, né, Sem ter medo. Então, porque eu acho que se a gente temer, né, o que talvez o mercado ali nos ofereça ou nos impõe, é pior. Né? Sem dúvida. Então a gente não pode ter medo de enfrentar as situações, de enfrentar as oposições que nós temos, mas eu acho que sempre com muito respeito, né? Mas eu acho que às vezes a gente não precisa também gritar. A forma como nos posicionamos, a forma como trabalhamos, né? Com credibilidade, com ética, isso que abre as portas para o mercado, né? Eu acredito muito nisso, tá? Eu, assim,
eu não tenho dúvida alguma que o caminho é esse. É você ter ética, é você ter palavra, é você cumprir com aquilo que você combina, né? Exato. E é o tal do primeira impressão é a que fica? É a que fica. Então, ponto, eu também sou assim, eu acho que tem que ser assim. Então, eu não sei se talvez também teve, assim, né, muitas barreiras a gente enfrenta. Isso. Às vezes você percebe, na verdade, que a valorização do seu trabalho existe, mas se fosse um homem, as oportunidades surgiriam muito mais rápidas, talvez. Com mais né? facilidade. Mas eu também tive pessoas gestores homens, né, que também, com uma postura talvez um pouco diferente do mercado masculino, que deva oportunidade, aquele olhar sensível, de entender que a competência está acima de ser homem ou mulher, né? A gente não pode generalizar. Isso. Né? E não é isso também a nossa intenção. Mas, infelizmente, uma grande maioria. A gente né? sabe que existe. A gente sabe que existe. Tanto existe que hoje em dia as mulheres ainda se sentem muito perdidas, principalmente mulheres acima dos 35, 40 anos. 40 anos, vamos colocar assim. Perdidas, né? Porque não foram treinadas ou não foram conduzidas de pequeno para realmente ter uma visão mais ampla e não depender de outros para que elas possam tomar atitudes, empreender, enfim, entender um pouco mais até da própria vida financeira. É aí que você entra. É aí que você consegue conduzir e ajudar, orientar. Vamos falar um pouco disso? Vamos. Na verdade, assim, o empreendedorismo feminino é a minha paixão. Inclusive, esse meu coordenador, só tocando um pouquinho mais no assunto, sempre lá na faculdade, ele foi a figura masculina mais sensível, talvez, que eu tenha encontrado na minha vida, e ele é uma pessoa fantástica. E desde lá, né, ele me incentivava. Isa, abra um escritório, vai empreender, mas para você falar para mulheres. A mulher precisa de uma sensibilidade feminina. Ele até usava o slogan da Marisa, né? De mulher para mulher, de mulher pra mulher. Vá falar para mulheres, elas precisam de uma linguagem feminina que entenda suas dores, suas frustrações. Gente, né? Isso há 20 anos atrás. 20 anos atrás. E isso sempre ficou ali em mim, né, gente? Isso é fantástico. E realmente é isso que a mulher precisa. Porque uma mulher, ou ela empreende porque desde nova ela é incentivada, ela tem uma criatividade enorme e ideias, e ela vai colocar tudo isso em prática, né? Tem força de vontade, tem oportunidades e vai, né? Tem coragem. Coragem. Ou por necessidade. Então, aquela mulher que é separada, viúva, mãe solteira, um arrimo de família. Então, ela vai empreender por necessidade. Pode ter certeza, né? Por isso que a gente vê tantas mães, mulheres que são autônomas, que são sozinhas, que são mãe e pai, enfim, elas são diferentes. São. Né? Elas encaram o mundo de forma assim, de frente a frente mesmo, né? De frente. Elas não têm medo. A dificuldade fortalece também, né? Nossa. Então, e dentro desses anos da minha experiência na área de finanças, né, eu percebo que quando existe a mulher à frente de um negócio, muitas vezes, ou a área de finanças, né, a parte financeira dela, quem cuida é o marido, ou se não tem o marido, ela não consegue muitas vezes fazer, porque ela precisa vender, cuidar do negócio, cuidar do marketing, e aí a finança vai ficando para trás, né? E embola, né? Embola. Eu sei que, assim, uma coisa que a gente precisa sempre, quem tem empresa, quem tem algo, né, separado, né, Isa? O caixa da empresa, o caixa da família, precisa ser coisa separada. Você precisa ter uma retirada, você precisa ter o seu salário, não pode fazer a mistura de contas da empresa, de contas particulares, porque aquilo vai virar Não pode ser tudo o mesmo bolo, né? A primeira coisa que precisa fazer é separar. Então, primeiro, quais são as minhas despesas? Quais são as despesas da empresa? Então, eu vou separar lá. Bom, as minhas empresas, a minha despesa qual é? Pessoal. Aí, o aluguel, a parcela do meu carro, tudo que é meu. Isso. E depois o que é da empresa? O aluguel, o quanto que eu pago de internet, quanto que eu pago de funcionário. Separei. Isso. E não mistura mais. Chega, né? pelo amor de Deus. E aí, quer dizer, eu vou ter uma retirada, sim, né? Sim.
o meu salário, Não é? né? O meu salário como empreendedora, que a gente chama Prolabore, né? Isso. E aí, essas despesas da empresa é onde precisa ter um olhar mais apurado, onde precisa, né, se a mulher se essa empreendedora, ela tá se sentindo sobrecarregada, né, em todas as funções, porque muitas vezes, Sim. né, é ela quem faz tudo, né? Então, a IGB entra nessa história aí para auxiliar essa empreendedora. Entendi. Porque, primeira coisa, quais são suas despesas? Separa o que é fixo, o que é variável. Fixo é aquilo que você tem que pagar todo mês. Variável é aquilo que vai variar de acordo com o que você vender. Se você vender, você paga mais ou menos os impostos. É uma publicidade que às vezes você tem que aumentar porque você vende mais, enfim. Então, conseguir separar o que é que eu tenho de despesa fixa? Aluguel, funcionário. Eu tenho que ter esse valor muito claro, porque eu sei que no começo do mês, quanto é que eu tenho que vender para pelo menos pagar essas despesas que eu tenho de qualquer jeito, né? Faça chuva ou sol, essas despesas estão lá e você tem que ter claro isso, que é aluguel, água, luz, enfim, né? Essas coisas Essas coisas que são fixas, que são existem. fixas, que Se eu vender ou se eu não vender, eu tenho que pagar, né? Entendi. Porque Funcionário, né? entra também. Entra também. Tudo que eu tenho de despesa aqui todo mês, independentemente se eu vender ou não, eu vou ter essas despesas. Certo. Porque eu preciso enxergar qual é a minha necessidade de venda. Porque se eu não souber o mínimo que eu preciso, se eu não souber o quanto eu tô vendendo, eu não consigo enxergar nem se eu tô tendo lucratividade ou não. Muitas vezes entra o dinheiro. Hoje com o digital, né? Quando a gente vende na internet, o dinheiro vai entrando. Vai entrando. Né? E você vai gastando. Se você não tiver o controle do jeito que você tá falando, você vai gastando. E a hora que você vai ver, não tem para pagar a conta. E aí, assim, a gente vê que tá entrando, mas não sei se tá dando lucro, se não tá. Às vezes eu tô tendo um produto que tá dando prejuízo, né? Eu tô vendendo muito mais um produto que tá me dando uma margem de lucro tão pequenininha, e às vezes aquele outro produto que sai menos, que vai me dar uma margem muito maior, eu não tô investindo na divulgação dele, né? E você faz toda essa análise? Faz toda essa análise. Na verdade, o escritório, a gente tem 3 frentes de trabalho, né? Então, nós temos uma primeira frente, que é a regularização, a parte burocrática, digamos assim. Então, toda empresa... Fundamental, né? Toda empresa tem que pagar imposto, porque às vezes a gente é conhecido assim, é você que gera a minha guia de imposto? Não. Eu falo, olha, até é, mas o contador é muito mais que isso. Não é só pagar, Né? não é só gerar uma guia, um imposto, né? Essa é a parte burocrática que nos cabe como contadores, Sim, né? sem dúvida. Prestar contas ao fisco, entregar declarações, manter tudo em Isso. ordem para que não tenha multas, né? As obrigações acessórias que nós chamamos, né? Então, o escritório atende isso, porque como uma contabilidade, a gente também precisa, né, fazer essa parte burocrática. Mas a nossa segunda frente, que é, né, o meu xodó, digamos assim, é exatamente essa parte de análise de resultado, de análise das finanças, né, que é isso que vai trazer para a empreendedora, vamos falar para mulheres, né, Isso. para ela entender o negócio dela. Então, eu tô tendo lucro, prejuízo. O empreendedor precisa de respostas. Precisa. Eu estou tendo lucro? Não estou? Qual produto me dá mais rentabilidade? Qual é o giro do meu estoque? Como eu faço para poder vender mais com um recebimento de prazo menor? Como eu faço para ter um giro de estoque maior? Enfim, tantas respostas que quem pode dar é a contabilidade, né? Você sabe que você está falando tudo isso? Eu estou imaginando assim, o tanto de lojas que abrem e fecham, porque a pessoa abre com uma visão totalmente diferente do que é o mercado, e aí vai e bate de frente com todos esses problemas, porque ela não sabe administrar. Não é que a pessoa é incompetente, não é isso, gente, mas é que não sabe e precisa de uma orientação. De uma orientação. Na verdade, a gente costuma dizer que a parte para abrir um CNPJ é a mais fácil, né? Então, você se regularizar na prefeitura, ter o alvará, né? Então, essa é a parte mais fácil, porque hoje, inclusive, o tempo de abertura de uma empresa vem diminuindo, né? Vem, né? Vem, porque antes demorava-se muito, né? A única herança que a pandemia nos trouxe é exatamente isso, essa, né? Hoje você consegue fazer as coisas online, sem estar lá fisicamente. Isso. Então, esse tempo aí diminuiu um pouco. Mas não é só abrir o CNPJ. Como é que você mantém uma lucratividade? Como é que você entende o seu negócio? Então, o pós-abertura do CNPJ, né, é que começam os desafios. Então, se você tem um profissional que vai te
auxiliar. O empreendedor precisa entender que o contador, né, principalmente quando ele é focado nessa área consultiva, ele não é um gasto, né? Ele vai ser vai te auxiliar, um investimento, mas ele vai estar ali para ser o seu parceiro, para te auxiliar no negócio. Eu acho que você acaba, inclusive, trabalhando de psicóloga, né? Às vezes a gente trabalha. Não é? Porque você tem que orientar. Sim. É claro, assim, de uma forma diferente, tá, gente? Mas uma psicóloga dentro dessa área administrativa. Porque às vezes eu tenho uma ideia fantástica, mas a gente tem que ver as possibilidades. Olha, sua ideia é fantástica, mas a gente tem que ver isso. A gente faz um planejamento tributário, um plano de negócio, né? Onde o seu mercado, entender o seu mercado. Então, muitas vezes não é só abrir o CNPJ, na verdade, a maioria das vezes. Eu preciso ter todo esse processo, todo esse planejamento, porque senão é o que vai acontecer, muitas empresas vão fechar, né? Que dó. E a gente no escritório, na verdade, está com um trabalho que é novo, digamos assim, mas que é uma das nossas especialidades, que é a terceirização do setor financeiro, que a gente chama de BPO financeiro, né? Então, é um trabalho que vem crescendo e o contador é uma pessoa ideal para fazer isso. Então, a IGB é especialista em terceirização do setor financeiro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos controlar o seu contas a receber, o seu contas a pagar. Então, eu vou entender qual é o seu fluxo financeiro, vamos agendar os boletos no banco, vou fazer conciliação bancária. E no final do mês, você recebe um relatório dos seus índices financeiros. Então, olha, sua receita foi essa, seu gasto foi esse, você teve um lucro de tanto. E aí, alguns índices para que a gente consiga, e aí de acordo, né, com o plano que a gente vai fazer, esses índices vão te expor resultados. Aí você vai conseguir analisar os seus números para que você possa tomar decisões. Então, esse trabalho, né, de terceirização do setor financeiro é te trazer essa informação de como está o cenário da sua empresa para você tomar decisões mais assertivas. Porque eu estou enxergando para onde eu estou indo. Porque os números te abrem, né? Os números te esclarecem. Então, se a gente andar no escuro... não. Você vai dar de cara com a parede. Eu não consigo saber para onde eu estou indo, né? Agora, se eu tiver uma lanterninha para ver onde eu quero chegar ali, já vai saber onde vou você vai saber, chegar, né? Então, essa lanterninha aí é a contabilidade, são os números, é a gestão financeira e é importantíssimo para as empreendedoras. Bom, o recado tá dado, né, meninas? Então você que está aí nos assistindo vamos falar pro pessoal de casa? Me fala, por favor, o endereço, o telefone, porque isso nós vamos deixar na tela também. Que legal. Mas vamos falar pro pessoal. A IGB, na verdade, nós estamos muito mais focados no digital. Então, nós somos uma contabilidade digital, né? Então, muito mais fácil. É, muito mais fácil. Então, quem quiser, posso deixar o Instagram do escritório? Por favor. Né? @IGB Contabilidade. Tá lá aí, consegue, na tela pra lá no vocês. link tem um link do WhatsApp para falar diretamente conosco. Ótimo. Tem lá o linkzinho pro nosso site, que consegue enxergar lá quais são os nossos serviços, né? Tá muito chicas, a minha amiga. Bom, a gente tem que ir, né, se aperfeiçoar tem que modernizar, né? tem que abraçar, estamos na chuva para se molhar. E eu tenho certeza, porque eu falo que assim, gente, é verdade, toda vez que eu tenho algum problema e que eu não sei o que eu vou fazer, eu ligo para ela. Eu só mando mensagem, eu falo, Isa, tá acontecendo isso, o que eu faço? E aí é ela que vai resolver. Mas eu acho que é essa parte que entra a nossa paixão, né? Sim. Por atender empreendedoras, atender mulheres, porque eu conheço o universo feminino, né? Você então, se coloca nada no como lugar. Você falar as suas dores para uma mulher que entende, né? Então, a sensibilidade de como lidar com os problemas. E ela é assim ajudar. desse jeito mesmo, viu, gente? Ela é assim desse jeito. Quando ela tiver que te puxar a orelha, pode ter certeza que ela vai puxar também. Mas eu te amo. Você sabe disso, você mora no meu coração. Você mora no meu coração. E foi assim, aquela empatia, aquele amor logo de início, de cara. E eu só tenho te falar gratidão e minha eterna admiração por você. E eu também, pela mulher que você é, forte, né? Fênix, né? E exemplo para tantas mulheres. E a gente tá aí para poder, né, mostrar que a força feminina é quem faz a diferença. Gratidão. Gratidão a você, gratidão a todos vocês, nossos parceiros, colaboradores. Um beijo grande a Magras, um beijo grande a Marina, um beijo grande ao Merlin, a Sandro, o Carlão lá do buffet Lago Azul em Urupês.
ao Mercavejo. Esqueci de alguém, Bruna? Ai, da Rô, a Rosana, um beijo grande. Ai, meu Deus, e o Clube de Tiro, Rebelato também. Não liga não, gente, acho que é o dia, tô um pouco cansada hoje, mas tá valendo. Gratidão, Isa, de todo o meu coração. Eu que agradeço a oportunidade. Tá aqui aberto. Ah, que O maravilha. dia que você quiser. Que maravilha. Vamos ficando por aqui. Beijo grande e até mais.